Canal Pretos FC no YouTube para falar da saída de Rogério Ceni do Flamengo. Ele foi dispensado durante a madrugada depois de 3 títulos importantes. Antes, eu peço que vocês deem like no vídeo e também que vocês, se puderem, é claro, reativem as notificações. Muita gente não vem recebendo as notificações dos vídeos do nosso canal Pretos FC, mas conversei lá com o suporte do YouTube e é isso, você tem que reativar as notificações, reativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos. Então é só isso que eu peço para quem quiser continuar conosco sempre, que é um prazer, uma honra e uma satisfação. Também me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos para receber aquela placa do YouTube e dividir com todo mundo por aqui. Rogério Ceni demitido do Flamengo durante a madrugada, depois de uma sexta-feira realmente muito confusa, com a publicação primeiro de um fato que aconteceu há 6 meses, que foi a projeção do jogo contra o Sport, de um jogo onde as informações tinham Jeromel e Kahneman como zagueiros do Sport, né, segundo publicou o Mauro César Pereira. Um grande colega publicou no UOL. E aí depois veio a contrapartida, a divulgação de um áudio do analista Roberto Drummond. Sinceramente, eu não conheço o Roberto Drummond, tenho respeito por todo profissional que trabalha no futebol, mas ele dizer que o Rogério Ceni não entende nada de futebol é um negócio realmente terrível, né? E que fica só indicando jogadores da sua preferência. Isso aí mostra que o ambiente era terrível de trabalho para o Rogério, né? E aí a situação ficou insustentável porque o ambiente interno é tudo. E aí provavelmente os dirigentes foram ouvir os jogadores, e os jogadores que receberam o Rogério de braços abertos, inclusive de maneira efusiva, lá atrás, no dia 10 de novembro, agora, né, todo mundo some. Ninguém aparece publicamente para defender o treinador. O futebol é dos jogadores hoje. Eles é que comandam. Então, se eles entenderem que a coisa não está indo, eles começam primeiro a chegar nos executivos e depois na diretoria. E aí, eu não estou dizendo que os jogadores tenham vazado alguma coisa, jamais, não estou falando isso, mas que o futebol é dos jogadores, é. E o Flamengo tem um elenco realmente de muita personalidade, de muita experiência e de jogadores de muita liderança e vitoriosos. E aí a situação para o treinador não fica legal, porque existe contestação a todo momento em relação ao trabalho. E como o Rogério é um cara muito personalista, né, eu imagino que na hora de debater e que na hora de alguma conversa a situação realmente tenha se tornado bastante desgastante. Só para deixar bem claro também, a imprensa não está tendo acesso aos treinos desde que a pandemia chegou. Então fica muito difícil qualquer jornalista dizer que o treino não é bom, né, ou que os jogadores estão insatisfeitos e tal, mas é o que vai chegando e que vai sendo despejado na imprensa é que fica a nossa referência. Mas o que é claro é o seguinte, que depois da saída do Jorge Jesus, já foram 2 treinadores demitidos no mesmo elenco, mesmo com títulos importantes conquistados. O Domenech Torrent acabou saindo também por uma tentativa de mudança de trabalho, por falta de experiência, e acabou sendo engolido. O Rogério, pelo menos o Rogério eu estou vendo aqui, o Rogério assumiu no dia 10 de novembro de 2020, né, e saiu agora dia 10 de julho de 21. Então são 8 meses de trabalho, com 45 jogos e 23 vitórias. 23 vitórias. Então é um desempenho realmente com 50% de aproveitamento de vitórias, só de vitórias. E aí as conquistas do Campeonato Brasileiro da Série A, mas pegou um time pronto e tal, mas não é fácil ganhar a Série A. Ganhou, mesmo com derrota para o São Paulo na última rodada, porque o Inter não conseguiu fazer um gol no Corinthians, mas ganhou, foi campeão. Ganhou o Campeonato Carioca, mas só tem o Flamengo. Sim, mas tem gente que não ganhou o Carioca. Tem treinador que trabalha a vida toda e não consegue ganhar um campeonato estadual. O Rogério ganhou. E a Supercopa do Brasil, que foi contra o Palmeiras, e você só disputa a Supercopa do Brasil porque você ganhou um título importante anteriormente. Ganhou do Palmeiras num jogaço de bola na abertura da temporada 2021. Além do mais, o Flamengo está nas oitavas contra o Defensa e Justiça. Jogos difíceis, provavelmente, mas o Flamengo é favorito. E está na Copa do Brasil, deu sorte no sorteio, vai enfrentar o ABC nas oitavas de final, com todo respeito ao ABC. Né, o Flamengo deve passar pelo ABC. E aí o que fica agora? Fica, obviamente, a tentativa de contratar o Renato Portaluppi, que está livre no mercado, mora no Rio de Janeiro, e é um cara que lida muito bem com lideranças grandes no vestiário, né, com jogadores de cartaz e vitoriosos. Já foi assim no Grêmio,
e também vai ser assim no Flamengo, no caso dele ser contratado. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, o Renato daqui a pouco pode ser anunciado pelo Flamengo a qualquer momento. O que eu acho é o seguinte, sobre o Rogério como jogador foi um dos maiores profissionais que eu vi no dia a dia. Um cara que saía do Morumbi depois do jogo contra o São Paulo às 2 da manhã, depois de dar entrevistas e tal, e depois de ter jogado bem, e era o primeiro a entrar no campo no treino da tarde no dia seguinte. Além de liderança, de gana pela vitória, tudo isso é verdade, de conhecimento, de aprendizado, tudo isso realmente o tornou um profissional capaz de trabalhar no futebol. Mas vamos lá, no São Paulo acabou saindo por uma discordância com o presidente. Isso aí já ficou ruim, porque ele começou num clube muito grande para ele mesmo, que ele tenha sido o ídolo do São Paulo, o maior ídolo da história de São Paulo, ponto. No Fortaleza, um clube realmente adaptado ao que ele precisava, muito bem no Fortaleza. Ganhou a Série B, ganhou o campeonato estadual, realmente um trabalho, ganhou a Copa do Nordeste, um trabalho excelente que levou o Fortaleza a outro ciclo, a outro patamar. Olha que está o Fortaleza aí, pela ajuda do Rogério também. No Cruzeiro, entre a primeira passagem do Fortaleza e depois a volta ao Fortaleza, foi engolido por uma série de questões, também por um vestiário muito cascudo e por um ambiente ruim naquele momento. Tanto é que naquele ano o Cruzeiro foi rebaixado e olha o que o Cruzeiro está vivendo hoje. Mas ali o Rogério já ficou com aquela imagem. Ó, em time grande ele vai ter que conversar a linguagem do boleiro, não vai poder tentar, não vai poder se impor da maneira como ele imagina em relação ao futebol. E no Flamengo, quando ele deixou o Fortaleza, que era o único clube que ele admitia deixar o Fortaleza para pegar o Flamengo, depois da segunda passagem do Fortaleza, foram 8 meses de trabalho e a gente viu aí que em nenhum momento deu liga em relação à opinião pública, sinceramente, e a própria torcida do Flamengo. Eu não demitiria o Rogério, só que o ambiente ficou insustentável por causa desses dois fatos aí citados em relação a vazamentos, porque aí você fica olhando assim, né? O Flamengo é um clube de futebol, e aí fica vazando como se fosse uma várzea, e com todo respeito à várzea, né? Problemas aqui, problemas ali, envolvendo o cara que manda no vestiário, o treinador. Então, a situação realmente ficou insustentável depois de toda a pressão. Eu acho o seguinte, até comentei Flamengo e Atlético Mineiro na TNT Esportes, e o Flamengo não jogou mal, mas o Flamengo perdeu o jogo 2-1, tomou 2 gols no início do segundo tempo, em 2 apagões, um apagão de 5 minutos, e foi derrotado. E aí tu junta o conjunto da obra, né? Tem 12 pontos, tá 10 pontos atrás do Palmeiras, mas tem 2 jogos a menos, então teoricamente teria 18 hoje, estaria lá na ponta de cima brigando, mas realmente é difícil você ser tricampeão brasileiro em sequência nos pontos corridos, mas tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores da América, e eu não demitiria o Rogério. Mas a gente não está vivendo o ambiente, né? A gente não está vivendo o dia a dia. Então, para nós aqui fica mais fácil a gente se posicionar. Agora, quem está lá dentro e quem comanda deve saber um pouco mais. O Rogério Ceni provavelmente estará empregado aí logo, logo, só que ele precisa, eu acho, mudar um pouco da relação, né? Tentar se integrar mais com as pessoas e de repente só não ficar, né? Eu sei, só eu sei, eu sei. O personalismo ele é complicado no futebol de hoje, porque o Rogério agora está tendo que viver com uma geração de atletas onde eles têm muito poder. Eles mandam, eles são os primeiros a mandar. O futebol está na mão dos jogadores. E depois vem todo o resto. E eu acho que nessa pirâmide aí, o treinador é o 5º colocado. Jogadores, empresários, presidentes, executivos, e aí vem o treinador. Então o treinador está enfraquecido hoje em relação ao ambiente, em relação à relação com os atletas. Então ele precisa, obviamente, estar integrado sempre ao elenco. Quando você fica muito afastado e você não conversa, aparecem algumas coisinhas como ele não fala com ninguém, tem um comportamento silencioso, é deprimido, não se abre. Olha, o treinador de futebol, ele precisa dar resultado no campo, no dia a dia. Então começa a aparecer essas coisas quando acontece muita resistência ao trabalho de um profissional. Mas eu imagino que o Rogério, no seu 3º grande clube, ele passa pouco tempo, não consegue ficar 1 ano, e acho que isso realmente é preciso que ele faça uma avaliação do que vem pela frente. Canal Pretos FC aqui no YouTube, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, não se esqueçam de darem like e também de se inscrever no meu canal, é sempre uma satisfação muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre, um abraço.